Ao iniciar o nosso evento, convidamos a madrinha deste evento, artista plástica Adriana Padilha, para proferir a sua mensagem de boas-vindas. Adriana Padilha é representante do Ponto de Cultura Angelino de Oliveira, é diretora curadora do Museu da Paulistânia, professor João Castilho, e participa do Instituto Histórico, Cultural e Genealógico do Sudoeste Paulista. Liga o microfone. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes e a população que não mediu esforços para estar presente neste evento de mini seminário sobre a cultura da Paulistânia e homenagem a Ramiro Viola. Excelentíssimos senhores vereadores, Sérgio Benck, Sérgio Viana, Robson Proença, ex-secretário da Cultura, Múcio Gonçalves, representante do Instituto Histórico Claudinei Balduino, ali de Tejupá, representante da família Castilho, Maria Isabel e Fábio Costa, professor da Escola Epitácio Pessoa, Alexandre Goldin, e também Haroldo Rodrigues. Também estará presente conosco aqui às 4h30, pároco João Crisóstomo. Já deixamos aqui o agradecimento da presença. Também agradecemos a presença da representante do Comitê Mulher, Aline, que está aqui com a gente. Agradecemos a presença e a todos que estão, e a população que estão aqui conosco. É com imensa honra e profundo apreço que nos reunimos neste memorável encontro para prestar uma justa homenagem a um notável defensor e propagador da cultura caipira brasileira, Ramiro Viola. Neste solene momento, é com grande satisfação que testemunhamos a entrega da placa de título de cidadão honorário, cidadão itaporanguense, em reconhecimento ao seu incansável empenho e dedicação à preservação e difusão das riquezas culturais de nossa amada terra. O Ponto de Cultura Angelino de Oliveira e o Museu da Paulistânia, em colaboração com a Câmara Municipal, sob a liderança do excelentíssimo vereador presidente Fábio Benini e do excelentíssimo vereador proponente Gerson Viana, são os responsáveis por este significativo evento. Esta homenagem não apenas celebra a trajetória singular de Ramiro Viola, mas também ressalta o compromisso coletivo com a valorização e perpetuação da cultura caipira raiz. Neste contexto, é imperativo ressaltar o extraordinário valor deste evento, que transcende a mera formalidade cerimonial. Por meio desta homenagem, manifestamos publicamente o reconhecimento da importância inestimável da contribuição de Ramiro Viola para a preservação das tradições populares brasileiras. Sua atuação incansável na promoção da música caipira raiz e no fomento da cultura local tem impactado positivamente as gerações presentes e futuras. Portanto, é com profunda reverência que enaltecemos o comprometimento do homenageado e expressamos nossa gratidão por suas inestimáveis contribuições à identidade cultural de nossa comunidade. Que este ato solene seja um símbolo duradouro do apreço e reconhecimento coletivo por sua nobre dedicação à preservação do legado cultural caipira. Que esta cerimônia represente não apenas um marco na vida de Ramiro Viola, mas também um compromisso renovado com a salvaguarda e promoção das tradições que enriquecem nossa história e identidade como povo. A todos os presentes, nosso sincero agradecimento por compartilhar este momento de celebração e reconhecimento. Muito obrigada. Eu quero pedir perdão a vocês pela emoção, que hoje eu estou muito emocionada, porque esse evento ele é grandioso, né, Ramiro?
Esse evento é muito sério para nós, porque nós estamos trabalhando a cultura caipira brasileira e a gente está se dedicando muito a esse trabalho. E também eu quero me apresentar, porque eu deixei de me apresentar, eu sou Adriana Padilha, artista plástica da diretoria ali do museu e representante do Ponto de Cultura Angelino de Oliveira, o Museu da Paulistânia, professor João Castilho. Então, eu também quero, como eu sou membro correspondente da Academia de Botucatu, eu quero passar uma mensagem de congratulações do confrade, o nosso grande amigo, primo do Antônio Levi Mendes, nosso diretor, nosso presidente ali do Museu da Paulistânia, o senhor juiz doutor João Francisco Gabriel, que ele pediu que avisasse que não pôde estar presente devido à saúde dele, um grande amigo nosso, do Ramiro Viola, e é da Academia de Letras também, então ele justifica a sua ausência por motivo de saúde. Também tenho aqui um presente que hoje eu estive pessoalmente com um poeta, nosso poeta, que é apoiador aqui do Ponto de Cultura Angelino. O nome dele é César Pereira, ele não pôde estar presente também por motivo de saúde, foi hoje para São Paulo. O nome dele é César Pereira e o nome artístico é Sacre Rauli. Ele é apoiador do Ponto de Cultura, ele deixou isso daqui, Ramiro, para você. Então eu vou ler bem rapidinho, eu vou ler porque é muito bonito, ele fez de coração, olha só. Ah, bendita viola, então a moda raiz fincada no infinito perfuma os sonoros instantes, seu ritmo que agasalha, a alma é dedilhado nas cordas do coração. Ó, instrumento esculpido na carpintaria do amor sonante, poesia que o Ramiro traz no peito e derrama sobre o nosso chão. Obrigada. Muito bem, Adriana. Entregando, então, a poesia. É o Newton, né? Newton Rodrigues. Nós recebemos a presença de mais um vereador da Casa Legislativa aqui de Itaporanga, o Newton Rodrigues. Por favor, nós vamos arrumar uma cadeira para o senhor sentar lá junto. Bom, o Vicente está providenciando lá. Bem, agradecendo então a artista plástica Adriana, nós vamos dar sequência ao nosso encontro. Nesse momento, o seminário A Paulistânia e Nossos Patronos. Vamos convidar o professor Fábio Costa para proferir a palestra, o professor João Castilho e a cultura da Paulistânia. O professor João Castilho foi professor durante 18 anos do Colégio Epitácio Pessoa. Vocês sabem disso, né? Os alunos do Epitácio. O professor João Castilho foi professor de História antes do professor Alexandre. Bem antes, né? Então agora o professor Fábio Costa vai nos falar sobre o professor João Castilho e a cultura da Paulistânia. Boa tarde. É uma alegria voltar a uma sala de aula. E muita gente me pergunta quem eu sou. Então eu fiz um versinho, eu sou irreverente. E antes de falar sobre o professor João, eu gostaria de me apresentar. Quem eu sou? Me perguntaram certa vez, você é poeta, filósofo ou cantor? Sem pestanejar, disse, sou o que sou. Gosto das coisas belas, gosto da vida, gosto do amor. Porém, embora meu sotaque, que alguns pensam ser russo, italiano, talvez americano, digo sempre com muito orgulho, eu sou caipiracicabano. Caipiracicabano.
Por que eu fiz essa autoapresentação? Porque eu estou falando da cultura da paulistânia e de um grande incentivador dessa cultura, que foi por muito tempo professor na escola que vocês frequentam, na Epitácio, né? Talvez vocês não chegaram a ser aluno dele. Ah, não, vocês são muito novos ainda, não? Mas o professor João Castilho, João Batista de Magalhães Castilho, nome pomposo recebido na pia batismal. Por que João Batista? Nasceu na cidade que antigamente chamava São João Batista do Rio Verde. Tá? Pois bem, nasceu aqui, filho de Oscarlino e de Dona Maria Cristina Castilho. Estudou no primário, e aí ele queria continuar estudando, mas terminou o primário. Aqui naquela época não tinha ginasial, mas a irmã mais velha dele, que por sinal vem a ser a minha sogra, mãe da Maria Isabel. Então a Maria Isabel, ela é sobrinha do João Castilho. Eu sou sobrinho de contrabando, tá? Eu peguei o bonde andando, tá, ok? Pois bem, Dona Maria de Lourdes leva o menino João Castilho para Botucatu. Mas como em Botucatu, cidade dos bons ares e das boas escolas, vai receber um caboclinho de Itaporanga, que alguém sabia da existência de Itaporanga, porque Angelino morava lá. Mas só os chegados, o povão de Botucatu não sabia quem era Itaporanga. E vai João Castilho lá, e passa no exame do IECA, Instituto de Educação Cardoso de Almeida, uma das escolas mais famosas no ensino médio e fundamental do interior paulista, e entra no exame de admissão. Vocês nem imaginam o que é exame de admissão. Vocês conhecem vestibular. Na minha época, para sair do curso primário, que hoje seria a quinta série, para entrar na sexta série, você tinha que fazer um vestibular, chamava-se admissão. Eu cheguei a fazer admissão onde tinha prova de matemática escrita e oral. Vocês já viram resolver uma equação do primeiro grau na boca? Respondendo, faz isso, isso, isso. Eu cheguei a fazer isso. Imagina como que era o ensino naquela época. E João Castilho, caipirinha de Itaporanga, Ramiro, passa lá e com boas notas. Foi lá. E lá ele cresceu. Foi em 1950 isso, com 15 anos. Aí continuou seus estudos, ele gostava da área de humanas, ele fez o curso clássico, que hoje não existe mais. Antes era clássico científico. Ele fez o curso clássico. E concomitantemente, ele fez o curso de contabilidade na escola do La Salle, dos irmãos La Salista, Instituto La Salle, Colégio La Salle, melhor dizendo. E formou-se contador também. Quando tinha 19 anos, ele entra no Serviço Federal, trabalhando como carteiro. Durante 12 anos, João Batista foi carteiro em Botucatu. E ele conheceu a cidade de Cabo a Rabo. E todo mundo adorava o João, porque ele era um carteiro diferente dos demais. Ele sempre dava, como todo caipira tem, 2 dedos de prosa a hora de entregar a sua carta.
O povo pensa que caipira é pessoa atrasada, inculta. Muito pelo contrário, caipira é um cara muito inteligente. Tá? Muito inteligente. Então lá vai o seu João Castilho trabalhar no correio. Quando termina o colegial, o contabilidade, ele presta exame na Faculdade de Ciências Sociais do Instituto Toledo de Ensino e se forma em Ciências Sociais. Formado em Ciências Sociais, presta concurso na rede estadual e passa a ser professor de História lá em Itapeva, isso em 1966. E começa a lecionar em Itapeva em 6 de março de 1966. E fica em Itapeva um bom tempo. Ele fica em Itapeva por quase 12 anos, 13 anos lecionando. Pois bem, ele era tão querido entre os alunos e na cidade. E o João era uma pessoa de bela estampa, era um cidadão bonito, né? Ele era chamado, o apelido dele era de João Pão. Inclusive, João Pão. Inclusive, um vereador de Itapeva fez uma menção ao professor João Pão, não ao professor João Castilho. E está lá nos autos da Câmara Municipal, João Pão. E daí ele fica em Itapeva, remove para a nossa cidade aqui de Itaporanga, volta às suas origens, volta à sua casa, e aqui ele desenvolve uma série de trabalhos. Já desenvolvia lá em Itapeva. Um grande problema que tinha aqui, meus senhores, não sei se os prezados vereadores sabem, é que sabia-se da existência de Itaporanga, sabia-se da fundação, mas não se tinha certeza da data, de quando e como que essa cidade foi fundada. Por que que surgiu? Então João passa a estudar a história de Itaporanga. Fez vários trabalhos de pesquisa junto ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e junto ao Arquivo de São Paulo, arquivos do governo. E aí ele reconta nas revistas reportagens ou documentos que relatam da expedição que foi feita por Barão de Antonina, que trouxe o pessoal aqui até o Rio Verde, né, na margem esquerda do Rio Verde, e cria-se o aldeamento indígena. O aldeamento indígena, ele tinha sede onde é o casarão, que hoje é um museu. Gente, esse casarão tem que ser preservado pelo bem de Itaporanga, pelo bem da cultura da paulistânia. Porque ele é o centro divulgador dessa nossa cultura. E de onde começa a cultura da paulistana? Desde Sorocaba até os finais aqui do estado de São Paulo. Pois é. Então, ele fazia, e ele era um dos caras que incentivava essa cultura, tá? Então, falar do João em 20 minutos não dá, meia hora não dá, teria que falar uma semana. Mas eu estou tentando fazer. Bom, quem que foram os primeiros habitantes de Itaporanga? Foram os índios, guaranis. Por quê? Aqui existia uma população indígena que estava sendo perseguida por determinados grupos de brancos e de outros índios mais agressivos. E fizeram uma reunião lá na fazenda do Barão de Antonina, lá em Itapeva, e pediram. E o Barão de Antonina ficou comovido, resolveu criar um aldeamento.
indígena aqui. Aí sai da Fazenda Paraíso aquela exposição, aquela expedição que chega até as margens do Rio Verde, aqui embaixo, a margem esquerda, que é essa parte aqui, toda nossa aqui, e vão montar o aldeamento de São João Batista do Rio Verde. E a sede é o casarão. Constroem-se o casarão. Então o casarão, a expedição foi de 1943, né, Levi? 1843. 44. E o casarão supõe-se que seja por 1860, por aí. A construção desse casarão. E aí o pessoal ficou tocando o aldeamento, né? E Itaporanga desenvolve em torno desse casarão. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Como que eram os ascendentes? Quem eram os ascendentes do professor João Castilho? Por que a cultura da Paulistânia? Qual é a ligação que tem a cultura da Paulistânia? Pois bem, naquela época, as tropas que vinham do sul iam para a feira de Sorocaba e passava as tropas aqui no caminho perto de Itapeva, Itararé, por ali, e descia até Sorocaba. Pois bem, muitos desses tropeiros que iam comprar muares, as mulas, para levar suas mercadorias, vinham de Minas Gerais. E Minas Gerais, naquela época, estava tendo a crise da exploração de ouro. Estava acabando a exploração de ouro. Estava acabando aquelas explorações. Então o povo estava ficando sem saber o que fazer. E muitos desse pessoal que estava ali foram lá para Minas e contavam que, olha, vai lá para o Vale do Paranapanema, que a terra é fértil, boa. Pega seus trem e vai tudo para lá. E os ascendentes do João Castilho vieram de Minas em carro de boi, trazendo toda a sua mercadoria, família, comida para um ano, e foram tomando posses. Então, daqui em Itaporanga, os primeiros habitantes são os índios. Os segundos habitantes daqui são os mineiros, que são os descendentes, ou, aliás, os ascendentes do professor João Castilho. E numa dessa daí, o avô dele, bisavô dele, assume o casarão, e ele era uma pessoa que cuidava da saúde dos indígenas, era uma espécie de farmacêutico. Então esse casarão tem história centenária sobre a cultura caipira, sobre as tradições de como eles tratavam. E isso o professor João, ele cultuava muito e muito bem. Pois bem, então nessa história aí, o João, estudando a cultura da Paulistânia, percebe que Itaporanga, na década de 20, 30 do século de 1900, do século 20, era uma cidade de uma cultura exemplar. Ela era líder na região. Tinha um jornal aqui chamado A Fronteira. Um jornal, Ramiro, naquela época, uma cidadezinha aqui do interior. Ela era. Tinha o clube, que é onde é a sede do Rotary, né? O clube literário e recreativo. Esse clube promovia saraus culturais. O professor João Castilho tem um livro de ata das palestras que eram realizadas na década de 20, 30. Tá? Palestras com juristas, juízes de direito, desembargadores, médicos, professores. Então era uma cidade muito culta. O jornal A Fronteira desaparece no tempo por briga política, porque eles eram contra a política de Vargas, da Revolução de 30. E o pessoal teve que sair meio fugido daqui, e daquela época em diante não teve mais o
o nosso Jornal da Fronteira. Então isso era um sentimento do João, que ele gostaria que esse povo continuasse. Tinha biblioteca aqui. Imagina naquela época falar em biblioteca municipal, onde o povo ia ler. Pô, era um absurdo. Tinha cidade grande do estado que não tinha biblioteca, e aqui já tinha. E também não se sabe, e o João, um grande sentimento dele é que ele não sabia o que foi, por que o povo deixou essa cultura, abandonou essa cultura, né? Pois bem, e essa cultura da paulistânia era tão enraizada no João, que ele era famoso na família, que cada vez que ele ia visitar a gente em Campinas, nós moramos em Campinas atualmente, ele tinha 2 maletas indefectíveis. Uma, ele levava os objetos pessoais, e outra, ele levava os produtos da terra. O que era o produto da terra que ele levava para a gente? Era o feijãozinho de Itaporanga, eram os doces cristalizados de Itaporanga, eram os ovos embrulhados um a um. Você imagina ir de ônibus, levando 30 ovos, embrulhados um a um numa caixinha, e era uma festa. E quando ele chegava, ele falava assim: olá, chegou o tio do sítio. Ele sempre se autodenominava tio do sítio. E era um prazer dele se sentir um caipira. Um caipira extremamente culto. E o João Castilho, ele, além do sua vida pessoal extremamente aberta, ele era uma pessoa iluminada. Ele, sempre que podia, ele ajudava todo mundo, orientava. Quantas e quantas teses ele orientou. Um dos alunos do professor João Castilho, que foi premiado em São Paulo, está aqui, o doutor Levi. O doutor Levi está aqui. Ele orientou o Levi num trabalho de pesquisa, e o Levi foi premiado a nível de governo estadual. E não é pouca coisa, hein, gente? Não é pouca coisa. Pois bem, então aí a gente vê a importância desse homem, a importância que ele teve e tem na cultura da paulistânia. Por quê? Porque ele, no seu arquivo pessoal, no seu acervo pessoal, ele tem muito documento, muitas fotos, muitos livros sobre a cultura da paulistânia, a cultura caipira. E um outro exemplo do incentivo da cultura caipira, que o João sempre fazia questão de ter, está aqui, o homenageado de hoje, o Ramiro Viola. O Ramiro Viola entrega para ele, através do Ramiro, do João Castilho. O Ramiro Viola ficou conhecendo a Adriana, e hoje é essa coisa que está por aí, né, Ramiro? Ah, tá todo mundo aí. Então, gente, falar do professor João Castilho é uma coisa que a gente... eu me emociono muitas vezes. E nós da família, nós fazemos de tudo para tentar manter o casarão, que era o sonho dele. Numa das entrevistas que ele deu para uma pesquisadora, deixa eu pegar o nome dela, Regina Goulart. Ela é da Unesp de Assis. Ela fez uma entrevista com o professor João, e a partir das ideias que ele falou lá, e das ideias nossas, né, de trocando ideia com o João, de transformar o casarão em museu. Então, o João, a grande preocupação do professor João, e eu quero que vocês, juventude nova aí de Itaporanga, prestem atenção nessa última frase que eu vou ler, do diretor
do nosso museu, genealogista, que não mora aqui em Itaporanga, mora em Florianópolis, mas a avó dele nasceu aqui e ele está apaixonado por Itaporanga e vem sempre e está fazendo todo o possível para que o nosso museu continue em frente. É o advogado público federal, ex-oficial da Aeronáutica, Valdemar Oliveira da Silva. E essas palavras do Valdemar, eu faço minha também, eu assino embaixo. Dizia o Valdemar o seguinte: manter o casarão é um pedido, é um apelo quase extremo. Um homem que amou profundamente a sua cidade, sua família e sua gente. O poder público, se omisso for, não deixa alternativa senão os homens e mulheres de bem, comprometidos também com a nossa história, assumirem esse dever moral e até patriótico, por que não dizer assim. Então, gente, eu encerro a minha fala do professor com essa frase do Valdemar. Eu poderia contar muito mais. Cada vez que ele ia em casa, ele contava, os meus meninos rodeavam, porque adoravam o tio do sítio. O tio do sítio contava as histórias mais assustadoras aqui. Eles adoravam o corpo seco, a mão, o galo depenado, é um monte de coisa que tem aqui na cultura, e eles ficavam admirados com a cultura do João. Mas é isso daí. Muito bem, professor. Muito eu obrigado. Só gostaria, se você me permitisse, prestar uma homenagem ao Ramiro. Posso? A Maria Luísa perguntou, você não tem nenhuma... A Maria Luísa e o Claudinei perguntaram, você não tem nenhuma poesia hoje? Tá? Então chama assim: para que servem os amigos? Vocês sabem para que servem os amigos? Vamos ver se a gente descobre. Uma pergunta sempre faço: para que servem os amigos? Para discutir os fatos? Para sorrir sempre? Para chorar comigo? Ou para repartir um abraço? Para que servem os amigos? Para numa hora de precisão me servir de abrigo, acolhendo meu coração. Ah, senhores, para que servem os amigos? Para repartir meus amores, aliviando as minhas dores ou defender-me dos inimigos. Para que servem os amigos? Para que me ajudarem na tristeza, para revelar de uma flor a beleza, para me aquecerem com presteza quando no inverno sinto frio. Mas para que servem os amigos? Nossa curta existência é assim, cheia de surpresas, repletas de vida, porém sempre aparecem alguns desvios. E então, para que servem os amigos? Nas horas e nos imensos desafios, sabemos com toda certeza que tais problemas terão fim, pois não é à toa, contamos sempre com eles, os amigos. Então, se vocês me perguntarem para que servem os amigos, eu vou responder, com franqueza responderei: eles são a essência da vida, da minha vida, nos sonhos vividos, nas lembranças agitadas, corridas. Mas quando estão por perto, sentimos segurança, temos guarida. Daí, para que servem os amigos?
Já descobri, eu sei, descobri. Foram nos dados por Deus para valorizar a nossa vida. Agradeço, Amiro. Coração para você. Professor. De um caipira cicabano por um botucatuense.